Bom dia, bom dia, muito bom dia. Estamos de volta aqui nessa segunda-feira com o nosso devocional com propósito, né? E aqui meu esposo. Olá, bom dia a todos. Aí, hoje nós vamos falar sobre educação de filhos, criando filhos, como nós devemos proceder para educar os nossos filhos, ensinar eles no caminho do Senhor. É isso aí, gente. Vamos dar continuidade aqui. E nós temos os nossos filhos também, né? Um casal de filhos. Vocês que nos conhecem, que nos acompanham, mesmo que não conhecem pessoalmente, mas nos acompanham, que a gente sempre gosta de postar algo sobre família, né? Sobre filhos. E essa é um dos nossos lemas. Criar os nossos filhos, zelar pela nossa família. E agora, hoje aqui, né, nada melhor do que o meu marido, né, o pai dos meus filhos aqui, para estar falando sobre esse assunto junto comigo, né. E antes eu quero passar um recadinho aqui para vocês. Essa live está sendo bênção na tua vida, esse estudo, essas lives de devocional. Já curte, comenta o que Deus tem transbordado na tua vida, o que Deus tem falado no teu coração, o que você vem mudando, né? O que você vem entendendo e tendo mudança na tua vida, as bênçãos que o Senhor já está derramando na tua vida. Comenta aqui, encaminha para as tuas amigas, tá? Chame elas para vir participar da live junto com a gente. Tudo bem, Manu? Seja bem-vinda, querida. E vamos juntas, firmes, forte, constante, corajosas aqui na live, tá? Aprender cada dia mais algo novo de Deus para nossa vida, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre educação de filhos, né? Vamos aproveitar esses momentos aqui para passar para vocês algo muito especial da parte do Senhor e também compartilhar um pouco sobre nossa experiência com nossos filhos aqui. Nós como filhos também, né? Que antes de ser pais nós somos filhos, né? E creio que o Senhor vai falar poderosamente no teu coração. É um assunto muito especial para a tua vida aqui hoje, tá bom? E Antes de continuarmos, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por este dia que Ele nos deu e pedindo para Ele, direcionamento sobre esta palavra. Pai, nós entregamos a Ti este dia, Te louvamos nesta manhã. Sim. Pela vida, Senhor, por ter nos guardado até aqui, por ter nos dado o privilégio, Senhor, de acordarmos neste dia e podermos meditar na Tua palavra nesta manhã. Sim. Pedimos, Senhor, que Tu venha tocar os corações, Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações, que possamos a cada dia, Senhor, sermos melhores na Tua presença, melhor Sim, pai, Senhor. melhor marido, melhor homem, melhores mulheres. Sim. Para que possamos, ó Pai, tocar as vidas e glorificar o Teu nome através de nossas vidas, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Queridos, quando a gente é solteiro, né, que a gente pensa em ter família, né, ter filhos, enfim, remete assim um pensamento de roupinhas bonitas, brincadeiras, gargalhadas junto com o filho. Então, assim, sempre vem esses pensamentos maravilhosos, esses pensamentos gostosos, né? Mas o que acontece? Isso, muitas das vezes, acaba sendo uma ilusão, né? Talvez seja, assim, uma dura realidade para aqueles pais, né, que seja casado ou solteiro, que ao perceber que a sua maior prioridade como pais não é só compartilhar risos, doces, biscoitos, momentos de lazer com seus filhos, mas sim orientá-los,
né? Ensiná-los, amá-los, e que às vezes surgem momentos onde a gente tem que ser muito pulso firme com eles, né? Existe o momento do não, né? Não pode, não deve, de orientar, né? Da gente não deixar eles fazer aquilo que eles querem, tudo aquilo que eles querem fazer. Então, quando chega a realidade, né? Quando a pessoa acaba tendo ali o filho realmente, que precisa colocar em prática, né? Tem a expectativa e a realidade. Aí alguns acabam se frustrando, se perdendo no meio desse caminho. Mas hoje nós estamos aqui, né, amor? Para te orientar, né? Para transbordar na tua vida aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor aqui no nosso manual de vida e ensinado para os nossos filhos, colocado em prática. E nós vamos hoje transbordar na tua vida, tá? Fica aqui conosco, que essa live é muito especial para você, para tua família, para os teus filhos. Uma live muito abençoadora. Vamos lá? Amém. Vamos lá. Aqui eu vou ler um versículo aqui para a gente iniciar a nossa meditação na palavra, né? Salmo 126 e o verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são filhos da mocidade, né? Como flechas na mão do guerreiro. Então, o verso 3 aqui também ele fala assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Então, os nossos filhos, eles são herança do Senhor. E como herança do Senhor, nós devemos, né, cuidar eles da melhor maneira, né? Porque o Senhor, ele irá nos cobrar, né? Como que nós criamos os nossos filhos, né? Como que nós educamos, porque eles são do Senhor, né? São herança do Senhor. Então, se nós criarmos eles de qualquer maneira, nós seremos responsabilizados da maneira que nós criamos nossos filhos, né? Então, devemos cuidar como nós vamos educá-los, e da forma correta. Qual é a forma correta? Está na palavra, buscar na palavra a forma correta. A palavra é um manual, né? E assim como cada coisa que a gente adquire, um celular, um aparelho, né, um eletrodoméstico, alguma coisa, todos vêm com manual. Muitas vezes a gente pega o aparelho ali e faz errado, daí depois volta lá, pega o manual, vai ver que estava fazendo errado, da forma errada, né? Então, assim, quando a gente começa a educar o filho sem consultar a palavra de Deus, muitas vezes a gente está educando o filho da forma errada. A palavra de Deus é o nosso manual, que ele nos ensina tudo corretamente, como nós devemos proceder para educar nossos filhos. E aqui, né, voltando nesse versículo de Salmo, nesse verso aqui, Salmo 127, verso 3 e 4. 126. 127. 127. Salmo 127, verso 3 e 4. Aqui fala que a flecha, né, na mão do guerreiro, ela vai ser lançada. Ela vai ser lançada rumo ao alvo, né? Então, isso quer dizer que os nossos filhos, eles irão muito além do que nós, né? Eles vão fluir, nós devemos preparar eles como flechas, né? Lapidá-lo, ensiná-lo, cuidá-lo, zelar, né? Com amor, para quê? Para a gente lançar eles para o alvo, né? E para isso, eles vão ir muito além de nós. Eles serão muito melhores do que nós, pais, né? E com isso, eles irão o quê? Evoluir, eles irão o quê? Desfrutar o quê? O melhor de Deus. E para que eles possam desfrutar isso, nós como os pais, nós devemos o quê? Prepará-los, né? Ensiná-los, dizer o não quando for preciso, né? Educar enquanto é pequeno ali, né? A palavra fala usa vara, não é verdade? Então, o que acontece? A gente precisa, como pais, né? Não só
enfeitar eles de roupinhas bonitas conforme a expectativa antes, mas sim ponderar eles, né? Ensinar tudo isso com amor, né? Quando você ensina com amor, os seus filhos, por mais que no momento eles irão achar ruim ali, que eles não vão fazer o que eles realmente querem, mas eles vão ver que você disse um não porque você ama, porque você acaba sabendo o que vai acontecer se eles tiverem tal atitude, não é verdade? E nós, como pais, nós temos aqui uma inclinação a ser super protetores, é ou não é? A gente, foi criado de uma forma, igual eu fui criado de uma forma, o Joel foi de outra forma, né? E aí a gente se une e cada um de nós temos um pensamento assim, eu não quero criar os meus filhos conforme eu fui criada. Eu quero criar de uma melhor forma, né? Às vezes a gente acha que os nossos pais falharam ao nos criar. Quando a gente entra ali na juventude, que a gente acaba, né, casando ali, tendo nossos filhos. Só que a gente sempre, igual eu mesmo, sempre ouvia assim da minha mãe, principalmente da minha mãe, né? O meu pai também já falou. Minha mãe falava assim, você vai saber o que é ser uma mãe depois que você tiver os seus filhos. Ela sempre falava isso pra mim. E eu pensava assim, será? Né? Na minha adolescência, ali, aquela fase da rebeldia, pensava, será? Eu vejo assim como, né, minha irmã cuida o filhinho dela ali. Eu tive uma irmã que ela veio bem próximo de nós quando teve a menina pequena dela, que ela ficou viúva, então ela veio pra dentro de casa. Eu, na época, era adolescente, então eu acompanhei aquela preparação inicial ali, tudo. E eu pensava, parece que é tão fácil, né, e tal. E aí, realmente, querida, depois que eu tive filho, é que eu falei, minha mãe estava certa. Realmente, depois que você tem um filho, é que você vai ver a realidade de ser uma mãe, de ser um pai, a responsabilidade de ensinar, de educar, né, de preparar essa flecha para a vida, que um dia essa criança ela vai se tornar um adulto, ela vai se tornar responsável pela sua própria vida, né, vai sair de casa, vai casar, né, ou vai fazer faculdade fora. Então, tudo essa questão, precisa ter esse preparativo. Eu me lembro quando o meu primeiro filho nasceu, já o William, em 2005, olha só. E a primeira coisa que me veio, assim que eu estava na sala de parto ali, né, me veio um pensamento assim, como eu vou ensinar esse filho? Sabe, era o meu primeiro filho. Eu pensava, até hino da harpa, né, na igreja que eu congregava, eu cantava o hino da harpa, eu pensava assim, como que eu vou ensinar os hinos da harpa para o meu filho? Como que eu vou ensinar todos esses hinos, né? Então, assim, foi uma preocupação tão forte, assim, com relação a educar ele, a ensinar, sabe? Eu me sentia, assim, uma responsabilidade muito grande. Só que nesse momento, o Senhor falou ao meu coração, filha, eu estou contigo, né? Então, o manual de vida nós temos aqui, né? E como prepará-lo, como ensiná-lo, é como o Joel disse, busque no manual de vida, né? Na Bíblia, na palavra, que você vai encontrar essa informação de como você educar ele, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente quer interferir na vida dos nossos filhos. Nós queremos interferir, nas amizades, depois eles se tornam adultos, né? A gente quer se interferir até na escolha de quem esse filho vai casar, né? Às vezes interferir até na carreira profissional dos nossos filhos, ou não é? Então, esse pensamento, ele acaba sendo muito orgulhoso, né, da nossa parte como pais, porque nós preparando nossos filhos enquanto pequeno, né, dando aquela preparação, preparando eles para lançar eles para o mundo, ensinando os princípios da palavra de Deus. Hoje em dia eu entendo perfeitamente, concordo com os meus pais,
que eles me educaram da forma que era para ser, né? Eles me educaram com amor, eles colocaram, incutiram no meu coração o quê? Uma das coisas que primordial é o temor a Deus, né? O temor a Deus, querida, é um princípio, o princípio da sabedoria. É temer a Deus, ensinar os seus filhos a temer a Deus, a conhecer ao Senhor, a se aprofundar, a ter experiências com o Senhor. Eu me lembro que minha mãe sempre falava assim, filha, tenha experiência com o Senhor, né? E da mesma forma eu falo com os meus filhos também, tenha experiência com o Senhor. Amor. Então, isso aí, os filhos, né, eles são nossa responsabilidade para nós ensinarmos, educarmos, né? Mas, né, como eu falei, na palavra de Deus é que a gente encontra, né, como criar nossos filhos, né? Então, tem um versículo que fala que para a gente usar a vara, né? A lei hoje em dia diz que a gente não pode corrigir os filhos mais, né? A gente tem que ter cuidado. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos usar a vara. Mas fazer isso não com ira, né? Aqui em Provérbios, o capítulo... Qual capítulo que é aqui? 27, 19, capítulo 19, o verso 18. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas, né? Então, a gente temos que corrigir com amor, né? Não com espancar os filhos, não com agressão, né? Agredi-los, né? A gente tem que corrigir com amor. E como a gente corrige com amor o filho? Chamando ele, falando, filho, vem cá, aconteceu isso, nós vamos te corrigir porque você fez isso, né? Não a gente pegar naquela ira, o que tiver na mão, tacar no filho, dar logo uma mãozada na orelha, isso vai fazer com que o filho se revolte, né? E isso nós não estamos educando, nós estamos destruindo o filho, né? Então, a palavra, ela nos ensina, né? E nos adverte, né? Quanto como nós devemos proceder para criar nossos filhos, né? Em 1 Timóteo 5, verso 8, deixa eu abrir aqui, 5, 8, ele fala assim, a palavra de Deus nos fala assim, fala para os pais agora aqui, né? Para a gente que ensina. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem, né? Então, se a gente não ensina, né, não educa os nossos próprios filhos, né, não adianta nem ir na igreja, não adianta nem buscar a Deus, porque negamos a fé, porque nós não estamos cuidando daquilo que é a nossa prioridade, né, que Deus colocou na nossa mão, que são os nossos filhos, né, os da própria família, né, os nossos filhos. Se nós não cuidamos dos nossos filhos, né, nós somos pior do que os que não creem. Então, é uma palavra dura, né, que o Senhor nos deixou, mas que nos adverte a ensinar os filhos, né? E os nossos filhos, né, muitas vezes a gente... mas como eu faço? Meu filho não me obedece, eu preciso gritar, né? Não, a gente tem que chamar ele, falar, filho, faz isso. Se ele não foi, né, vai lá e fala, filho, eu te falei para você fazer isso, você não fez. Você entendeu? O que eu te falei para você? Daí ele vai falar. Entendeu? Então, não precisa a gente estar gritando, né, se matando aí para... A gente tem que saber conversar com o filho. Tem que ter um momento, né, de a gente conversar ali e transmitir aquilo.
com amor, né? Não com ira. Então, conforme a gente age, os nossos filhos reagem, né? Se a gente age com amor, eles vão reagir, né, àquilo que a gente colocou, né? Então, devemos ter sabedoria para... E a Bíblia fala, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, né? Se você não tem sabedoria para ensinar seus filhos, peça a Deus, busca na palavra, né? É verdade. É algo... Muitas pessoas... já conversei com mulheres assim que falam, ai, eu prefiro ter um gato do que filho. Eu prefiro ter cachorro do que filho. Porque o cachorro a gente manda nele, ele obedece, essas coisas assim. Já um filho é uma responsabilidade tão grande. Já me deparei com mulher falando desse jeito. Mas, querida, Deus nos colocou aqui nesse mundo, não foi para ficar olhando as adversidades, as dificuldades da vida. Ele nos colocou com um propósito, né? E um dos propósitos é o que? Frutificar, dar frutos, né? Então, às vezes você pode estar até pensando, ai, Uzi, mas como que eu vou, né, assim, abrir mão, né, da minha vida, do meu trabalho, da minha carreira para me ter filho? Se eu tiver filho, eu vou parar, vou ter que parar, vou ter que dar uma pausa. Mas, querida, o cachorro, né, o gato são animais ali, irracionais, né? Sim, eles dão trabalho também, né? É difícil ter filho, mas é possível, né? Você acha difícil ter um filho, mas você acha que é possível, né? Quantas mulheres, às vezes, que têm muita vontade de ter e, né, por uma coisa ou outra, né, no organismo ali não consegue. E você que, né, tem essa chance de ter, o porquê você não tem, né? Então, o gato, o cachorro, eles podem ter também, só que não é algo que saiu de dentro de você. Não é algo que foi gerado dentro de você, né? Então, quando a gente tem esse pensamento de que não vai ter filho por causa do trabalho, isso é um pensamento muito orgulhoso. Por quê? Eu não quero abrir mão da minha vida para mim ter filho. É um pensamento muito orgulhoso, querida. A partir de hoje, entenda o que o Senhor quer para o teu coração, para a tua vida, qual que é a vontade do Senhor, o propósito do Senhor para a tua vida, e se permita, porque olha, filhos são herança do Senhor, são bênçãos do Senhor na nossa vida, realmente. Dá trabalho? Dá. Nossa, dá sim, eu não vou mentir para você. A realidade às vezes você tem que ficar trocando fralda, né? Ter que ficar acordando de madrugada, logo no início ali, quando o reloginho do sono deles é meio desregulado, né? Você precisa amamentar, né? Para as mamães que amamentam aí. Então, tudo isso dá trabalho. Só que, querida, olhar para aquele rostinho tão lindo, né? Às vezes eu mesmo tava assim, algum dia que, né, eu tava meio triste, meio angustiada, olhava para o rosto dos meus filhos assim, aquele sorriso mais delicioso, né? Quem tem filho aí sabe o que é isso. E aquilo me trazia esperança, aquilo renovava minhas forças, sabe? Aquele sorriso maravilhoso, né? Isso faz com que a gente tenha esperança, né? E depois que eles começam a falar, ai, mãe linda, né? O pai lindo, pai meu herói, sabe? Isso aí é tão precioso. E chega um tempo também que eles acabam cuidando da gente, né? Acaba retribuindo todo esse amor pra gente. Nossa, isso é maravilhoso. Não tem preço que pague, né? E é promessa do Senhor pra nossa vida, né? É frutificar, reproduzir, né? Nós fomos criados como uma reprodução, né? Então, isso é maravilhoso, isso é muito gratificante, né?
Eu lembro uma certa época da minha vida que eu tinha já os 2 filhos pequenos e eu me doei muito para o trabalho secular, enfim. E o Senhor me chamou para atentar para minha família, para me voltar para dentro do meu lar, porque lá fora no trabalho eu era uma excelente profissional, mas dentro do meu lar eu estava me sentindo fracassada. Por quê? Porque eu me doei muito fora, né? E quando eu me voltava para dentro do meu lar eu me sentia perdida. E o Senhor me chamou: filha, você me pediu uma família, você me pediu filhos quando você era solteira. E eu te dei. O que você está fazendo com a tua família? Foi algo assim muito forte para mim, mas eu, graças a Deus, me parei naquela época, abri mão do meu trabalho secular, né? Eu estava terminando a faculdade ali e me voltei para dentro do meu lar, para me encontrar dentro do meu lar novamente. E muitas das vezes nós temos que fazer isso, né? O Senhor nos chama para quê? Para esse momento dessa pausa, porque você precisa estar dentro do teu lar, né, com os teus filhos, né, com o teu marido, se voltar para eles, para você se encontrar ali dentro, né? Hoje, graças a Deus, nós temos uma família abençoada, uns filhos abençoados, nós temos unidade dentro do nosso lar, uma união que foi plantada desde pequeno, isso já faz um tempo, né? E muitas das vezes, assim, abre mão, né, da minha individualidade, do meu orgulho, né, da prepotência, da arrogância, para quê? Para trazer essa harmonia, essa paz dentro do lar. Aqui vou citar mais um versículo aqui. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha, né? Quem nunca se deparou no supermercado com um filho esperneando, assim, gritando, né, porque eu quero, né, aquele desespero, né, e então, mas o que precisa? Os nossos filhos, eles precisam ser corrigidos e nós precisamos ser autoridade, né? Tipo, nós falarmos e os nossos filhos, eles têm que nos obedecer, não a gente obedecer aos nossos filhos, né? Muitos pais, né, eles obedecem, não, eu quero isso, e daí começa a espernear e gritar, e o pai tem que fazer aquilo. Quem que está mandando nessa questão, né? Nessa situação? Então, nós devemos ser autoridade, não podemos ser autoritários. É diferente ser autoritário de ser autoridade, né? A autoridade, ela é obedecida pelo respeito. Já o autoritário, né, é tipo um ditador, ele obedece pelo medo, né? E os nossos filhos não devem obedecer a gente pelo medo, mas sim pelo respeito que eles têm por nós como pais, como, né, aquele que vai conduzir eles no caminho, né? Então, nós devemos saber que tipo de pai que nós estamos sendo. Nós estamos sendo um pai ditador, um pai que tem vários tipos de pai, né? Um pai que cuida, né, amoroso ali, e tem o pai ditador, né, que leva tudo, o filho tem medo do tudo pai, a ferro e fogo. Se o filho faz alguma coisa, já o pai, né, pega a vara ali, pega a cinta, coloca a ira, espanca, né? Tem muitos pais que batem com cano, bate com vara, com, né, o que tiver, né? Então, não devemos agir dessa maneira, né? A correção, ela precisa acontecer, mas de forma amorosa, de forma que não venha agredir, não venha machucar, né? Como aquele versículo que eu li ali, né? Não espanca, não. Então, devemos corrigir. A Bíblia fala a vara, mas eu sempre usava uma varinha fininha, assim, né? Que aquilo só dava aquela ardidinha ali, assim, na hora ali, assim, e já, tipo... Mas foi poucas vezes que precisou, entendeu? E isso, os filhos entendem, né? E como
um cuidado, mas tipo, não adianta nada você espancar ali e não corrigir ele, não falar por que você está fazendo aquilo, né? Você tem que corrigir ele e falar, filho, eu fiz isso porque você fez isso e isso e isso não pode ser feito, entendeu? Devemos que falar, ele vai saber da próxima vez, não, ó, aqui é meu limite, eu não posso ultrapassar isso, eu não posso fazer mais do que isso. Então, nós devemos ser prudentes, né? Ensinar os nossos filhos com amor, né? E muitas vezes um conselho vale mais do que uma surra, né? Você chegar para o seu filho, né, abraçar ele e falar, filho, né, não é dessa forma, você está fazendo assim, assim, mas isso aí não vai te levar, né? Quando os filhos já são maiores, né, passou dos... que a Bíblia fala aqui, né, para a gente ensinar os filhos enquanto eles, né, têm a capacidade de aprender. A capacidade de aprender é até os 7, 8 anos. Ali você educa ele. Dali para frente é como uma vara, uma planta que você plantou, né, enquanto ela é pequenininha você vira ela para qualquer lugar, mas depois que ela engrossou, se você for virar você quebra aquela vara. Então, de 7, 8 anos, 10 anos para frente, você não vai mais conseguir moldar aquela vara da forma que você quiser, porque você vai quebrar ela. Então, os filhos, né, dessa idade, a gente tem que conversar já. Melhor conversar, chamar eles e falar, filho, ó, está acontecendo é o seguinte, você fez isso, isso, isso não é certo, vamos fazer o correto, aconselhar ele, né, chamar eles para conversar. Eu me recordo uma vez que meu filho, né, aconteceu um episódio assim que aquilo me desagradou muito, né? Ele estava na escola e foi, em vez de voltar para casa à noite, da escola ele foi sem nos avisar nada. As más companhias, né? As más companhias, foi para uma discoteca lá, um lugar assim à noite lá, onde tinha aquelas festas na sexta-feira à noite, né? Daí a minha esposa acordou, já era quase 1h da manhã e ele não tinha chegado ainda. Aí eu fui atrás, né? E o único lugar que eu encontrei que tinha gente era naquela danceteria lá, aquele lugar. E entrei, encontrei meu filho lá, né? Junto com os amigos, bebendo, né? Ele já tinha 16 anos de idade. Então eu não o repreendi, eu contando isso para um amigo outro dia, ele falou, aí você chegou e já meteu a mão na cara. Eu falei, não. Eu cheguei, abracei ele e falei, filho, vamos para casa, aqui não é seu lugar. Então, é a forma que a gente deve tratar os nossos filhos, é com amor, né? Se eu tivesse chegado gritando e espancando ele, de repente eu teria perdido meu filho, né, para o mundo, né? Ele teria se revoltado, teria saído de casa, mas assim, né, eu ganhei ele. Cheguei em casa, ele foi dormir, descansou. No outro dia a gente sentou e conversou, né, na boa. Então, a gente tem que saber como lidar para ganhar nossos filhos, não para perder nossos filhos. Conforme a atitude que a gente tiver, a gente acaba perdendo nossos filhos. Nós temos que cuidar dessas flechas, né? Zelar, amar, respeitar. Eles também precisam respeito, né? Não é porque nós somos pais que a gente tem que se aproveitar deles, né? E respeitar cada fase. Eles têm as fases, né? E, querida, muitas das vezes assim, você pode até, né, se achar um pouco perdida nessa situação da educação dos filhos, mas peça ajuda, tá? Peça ajuda. Vai para a palavra, peça ajuda para o Espírito Santo te dar o discernimento aqui. Procura na tá? igreja, né? Tem muitas igrejas que tem vários cursos, né? Como sim, Criando cursos. Filhos da Maneira de Deus, é um curso Até da Universidade da Família, né? Que a gente recomenda. Procura se tem esse curso na sua igreja ou onde
alguma igreja que tem esse curso e a gente recomenda, né? Faça esse curso, Educando Filhos à Maneira de Deus, né? Na verdade, o mais certo seria Educando Pais a ensinar os filhos à maneira de Deus, né? Sim. Porque a gente é quem é mais moldado ali naquele curso do que os filhos. A gente aprende mesmo como nós devemos proceder para ensinar os nossos filhos, né? E a hora passa tão rápido, né? A gente já falou só um pouquinho aqui, já... 7:06 agora. Mas é isso aí, queridos. Precisamos o quê? Criar e liberar os nossos filhos para a vida, né? A partir do momento que a gente libera eles para a vida, eles precisam estar já com essa consciência, né, dos princípios e valores da palavra de Deus, né? Orientá-los na questão de propósito, né, carreira, essas coisas, orientar. Mas a escolha são eles que vão fazer, né? Eles que vão chegar na fase adulta, decidir o que eles querem para a vida deles, é ou não é? Mas com isso eles precisam já estar com essa bagagem de conhecimento, de orientação, de zelo, de cuidado, que nós pais, né, somos responsáveis por fazer na vida deles, né? E lançar eles como flecha, que eles fluem e eles vão muito mais além do que nós, não é verdade? Então, querida, nós vamos encerrar por aqui. Tu tem mais alguma palavra? Não, acho que vamos encerrar porque, né, vamos encerrar o assunto é um assunto bem extenso, né? Se a gente for falar de filho, a gente é um assunto muito grande, assim, mas a gente, né, tem que abreviou aqui algumas coisas, né, bem resumido, mas busque a Deus, procure, né, alguma instituição que ensina, né, como criar os filhos, né? Porque se a gente procurar fazer uma pesquisa e perguntar para as pessoas o que você tem de mais valor, qual é o maior patrimônio que você tem, o que é mais importante para você, né? Geralmente, é minha família, meus filhos é tudo, né? Mas para o trabalho, para a gente ter uma promoção no trabalho, a gente vai, estuda e, né, faz curso para melhorar, né? E sendo que o trabalho não é tão importante, mas para os nossos filhos, para ensinar a nossa família, né? Quanto de tempo a gente dedica para buscar, para estudar, para aprender, né? Para cuidar daquilo que é a coisa mais valiosa que nós temos, né? Então, pense nisso, né? O quanto você está se dedicando para cuidar daquilo que você tem de maior valor que Deus lhe deu, que é a sua família, seus filhos, né? E lute pela família. Nós acreditamos na família. É verdade. Então, beijão para vocês. Amanhã estarei, né, de volta aqui às 6h27. O Joel, ele tá só na segunda-feira, por enquanto, né? Mas já tá sendo de grande valia, né? E ele é o meu esposo, o amor da minha vida, e ele sempre me apoia, né, nessa questão de eu fazer as lives aqui, sempre ora por mim, né? E na segunda-feira ele está aqui de volta também. E nossa live com propósito vai até na sexta-feira da semana que vem, dia 23, tá? Vamos continuar firme no propósito, no jejum aí, que o Senhor, Ele nos honra, tá? Ele vai te honrar, mulher. Continua firme, confiante, persistente, que a vitória virá, tá bom? Beijão pra você. Semana abençoada.